Imagine um povo que esperava a liberdade. Um rei que foi chamado de o Desejado, mas que em pouco tempo transformou-se em o Maldito, símbolo de repressão, censura e sangue. Este é Fernando VII da Espanha, o monarca que prometeu restaurar a esperança, mas mergulhou seu país em um dos períodos mais cruéis de sua história. Como um homem que voltou ao trono como salvador, pôde se tornar um tirano que perseguiu milhares, encheu as prisões, enviou intelectuais ao exílio e esmagou com violência qualquer voz de liberdade. Em 1814, a Espanha estava devastada pela Guerra Peninsular contra Napoleão. Quando Fernando VII retornou ao trono, o povo o recebeu como herói. Era visto como a promessa de renovação após anos de caos. Mas em vez de consolidar a Constituição de Cádiz de 1812, que oferecia liberdade e direitos, Fernando anulou cada linha dela. Os decretos liberais foram queimados em público. As cortes foram dissolvidas. A palavra liberdade deixou de ser celebrada, tornou-se perigosa. E a partir desse momento, começou um reinado onde a esperança se transformou em medo. Este período ficou conhecido como Sexênio Absolutista. Censura absoluta da imprensa, prisões políticas em massa, intelectuais perseguidos, prisioneiros amontoados em masmorras escuras, respirando o ar úmido e insalubre, ouvindo os gritos de tortura nos corredores, livros confiscados, tipografias fechadas, ideias sufocadas. Estima-se que milhares de espanhóis foram presos por simpatizar com o liberalismo. Outros tantos fugiram para a França, Inglaterra, Portugal, buscando escapar da fúria real, mas essa repressão só alimentava o fogo da resistência, que explodiria anos depois. Um golpe liderado pelo coronel Rafael de Riego obrigou o rei a jurar a Constituição de Cádiz. Durante 3 anos, Fernando VII foi rei sob vigilância dos liberais. A Espanha viveu uma breve primavera, jornais livres, clubes políticos, debates públicos. Mas Fernando esperava a hora certa. Jurou a Constituição com os lábios, mas não com o coração. Enquanto o povo celebrava, nos corredores sombrios do palácio, o rei conspirava, escrevendo cartas secretas a potências europeias para pedir ajuda para restaurar seu absolutismo. E em 1823, os tambores de guerra ecoaram novamente. E desta vez, o terror seria ainda mais cruel. Com a invasão francesa, os chamados 100.000 filhos de São Luís, Fernando foi restaurado como rei absoluto. O retorno foi acompanhado de vingança. Rafael de Riego foi capturado, julgado às pressas e executado publicamente. Liberais que não conseguiram fugir foram presos, enforcados ou condenados ao exílio eterno. Estima-se que 15 a 20 mil espanhóis foram expulsos de sua terra natal. Na execução de Riego, multidões assistiam em silêncio. O corpo do herói liberal balançava na forca, enquanto soldados realistas garantiam que ninguém ousasse protestar. Para Fernando, não bastava matar o inimigo, era preciso transformar a morte em espetáculo de poder. E a Espanha mergulhou em 10 anos de escuridão, onde cada palavra poderia ser uma sentença de morte. As prisões da Espanha tornaram-se depósitos de dissidentes, advogados, jornalistas, militares liberais, padres reformistas. O cheiro de suor, mofo e sangue impregnava as paredes das celas superlotadas. Intelectuais espanhóis espalharam-se por Londres, Paris e Lisboa, criando uma Espanha no exílio. Dentro do país, reinava o silêncio imposto. Fernando organizou tropas civis armadas para vigiar vilas e cidades. Eram os olhos do rei em cada esquina, prontos para delatar vizinhos suspeitos de simpatizar com a liberdade. E mesmo assim, rebeliões ainda surgiam, apenas para serem esmagadas com sangue. As prisões sob Fernando VII não eram simples locais de detenção. Eram instrumentos de tortura psicológica e física. Celas úmidas, infestadas de ratos, onde prisioneiros dormiam no chão de pedra, acorrentados, respirando o ar fétido de fezes e sangue. Os relatos de liberais capturados falam de interrogatórios brutais, onde a única prova necessária era uma denúncia.
Bastava um vizinho insinuar simpatia liberal para alguém desaparecer atrás das grades. E o medo se espalhava como uma peste invisível. Ninguém sabia quem seria o próximo. Enquanto milhares sofriam dentro da Espanha, outros foram expulsos. Entre 15 a 20 mil exilados atravessaram fronteiras em busca de sobrevivência. Imagine famílias inteiras, carregando apenas o que podiam em carroças, fugindo pela noite. Crianças chorando de frio, mães com olhos vermelhos de lágrimas, pais olhando para trás, deixando casas, livros, memórias. Em Londres e Paris, esses exilados fundaram jornais clandestinos, tentando manter viva a chama liberal. Mas dentro da Espanha, o silêncio era ensurdecedor. E Fernando não se contentava com o silêncio. Ele queria o medo estampado nos corpos de seus inimigos. A execução de Rafael de Riego não foi apenas punição, foi um teatro de terror. Levaram-no pelas ruas de Madrid, humilhado, insultado, para que todos vissem o que acontecia com quem ousava desafiar o rei. Na forca, sua morte não calou a resistência, transformou-se em lenda. Mas Fernando sabia usar o medo. Outros opositores foram enforcados em praças públicas, com corpos deixados pendurados por dias, apodrecendo ao sol, enquanto multidões eram forçadas a assistir. As moscas rondavam os cadáveres. O cheiro de carne em decomposição se misturava ao da cidade. E pais tapavam os olhos dos filhos para poupá-los do horror. E mesmo assim, rebeliões continuavam a surgir, desafiando o rei que parecia invencível. Na Catalunha, camponeses e setores descontentes se levantaram contra o absolutismo. Chamavam-se os agraviados. Armados de foices, paus e poucas armas de fogo, marcharam contra a repressão. Fernando respondeu com brutalidade. Tropas reais invadiram aldeias, queimaram casas, prenderam centenas. Líderes rebeldes foram executados em praça pública. Os corpos dos revoltosos eram expostos nas entradas das cidades, pendurados como sinais de aviso. Famílias inteiras choravam diante dos cadáveres dos seus, obrigadas a ver o poder real triunfar sobre a resistência popular. E, enquanto o campo ardia em sangue, nas cidades crescia a paranoia. Fernando criou as milícias realistas, grupos civis armados que vigiavam cada esquina. Um vizinho podia delatar outro por simples suspeita. Um padre podia denunciar um fiel por ouvir palavras perigosas. Era como viver em um estado de constante espionagem. O medo não vinha apenas das tropas do rei, mas do olhar desconfiado de cada pessoa ao seu redor. A palavra liberdade desapareceu do vocabulário cotidiano. Nos cafés, só se falava em sussurros. Em casas, janelas fechadas. Em famílias, silêncio forçado. E mesmo quando Fernando morreu em 1833, o terror não terminou. Deixou sementes para décadas de guerra. Ao morrer, Fernando deixou como sucessora sua filha, Isabel II. Para isso, promulgou a pragmática sanção, anulando os direitos de seu irmão Carlos. O resultado, a Espanha mergulhou nas guerras carlistas, uma série de conflitos civis sangrentos. O terror do reinado de Fernando não acabou com sua morte. Ele apenas mudou de forma. O país ficou dividido entre liberais e carlistas, entre modernidade e tradição, entre liberdade e repressão. Fernando VII entrou para a história como o rei que traiu a esperança, perseguiu seu povo e transformou a Espanha em um estado de medo. De desejado, passou a ser lembrado como um dos piores reis da Europa, cujo trono se sustentava não na confiança, mas no cheiro de prisões úmidas, no silêncio da censura e no sangue derramado em cada execução pública.